a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje eu vou me aventurar em mais um livro de filosofia. Estamos falando de Confissões de Santo Agostinho. Esse livro ele faz parte do nosso desafio de 12 livros para 2026, para o nosso mês de fevereiro. Está entrando aqui no canal com um pouquinho de delay porque fiquei doente no carnaval, né? E as datas de fevereiro são complicadas, né? Porque é um mês curtinho. Mas os vídeos desse desafio sempre aparecerão aqui no canal na última quarta-feira do mês, certo? Continuamos no nosso combinado. Mas uma coisa é fato, não é a primeira vez que eu me aventuro em terras desconhecidas, terras áridas, né? Por exemplo, já tentei falar aqui no canal de Nietzsche, vejam só. E tem uma playlist aqui, inclusive, no canal, que é exclusiva para filosofia, sociologia e história. Eu vou deixar o link na descrição, né? Caso você tenha interesse em assistir a esses vídeos depois, se te interessa. Provavelmente, né? Já que você caiu aqui neste vídeo. Mas eu já posso adiantar algumas coisas sobre este livrinho aqui. É que eu não gostei muito. E é meio engraçado, porque Confissões é um livro que as pessoas gostaram muito, assim, pelo menos as pessoas que eu vi resenha, crítica, enfim, ou que leram esse livro apenas e divulgam por aí. Mas eu acho que esse livro faz parte de uma coletânea de outros livros, né, que vem retomando popularidade por causa da ascensão conservadora que nós estamos aqui no nosso país, não é mesmo? Mas acho que a primeira coisa que não me faz gostar muito deste livro é porque eu não sou católica. Esse é um ponto principal a ser dito aqui, tá? Eu sou cristã protestante, não gosto do termo evangélico, ainda mais, né, dada toda a herança cultural que nós temos com esse termo. Mas isso faz toda a diferença neste livro aqui, como eu vou explicar mais adiante aqui nessa resenha. E se por um acaso você caiu aqui também nesse vídeo e nem é de religião cristã, esse livro talvez nem faça sentido pra você, assim. Exceto se você chegou aqui por causa da parte biográfica do Santo Agostinho, porque essa parte também foi a parte que eu mais gostei do livro e talvez você também se interesse. E em segundo lugar, né, como eu falei, não tem como desassociar, né, a parte conservadora aqui do relato do Santo Agostinho, como nós vamos falar também nessa resenha. Então vamos para os últimos recados antes da gente começar a resenha propriamente dita. É que se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e nos sigam pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, porque lá eu posto em tempo real o que eu ando lendo. Então, sem mais delongas, bora falar sobre Confissões. Bom, meu povo, imagine ler um livro de memórias de 300 páginas, escrito por um antigo santo católico. Quantos santos que viveram, né, durante o primeiro milênio, escreveram suas próprias memórias e a gente conhece, tem acesso, né, um exemplar aqui da Penguin e Companhia dos Clássicos, né? Enfim, eu acho que é por aí o ponto interessante desse livro aqui. Ele foi escrito no final do século IV depois de Cristo, quando o Santo Agostinho ele tinha por volta dos seus 40 anos. É uma obra composta por 13 livros, né, ou capítulos, como você quiser falar, e que vai narrar, né, a trajetória espiritual de conversão e reflexões teológicas do autor. Sendo os primeiros 9 livros da história, né, a parte da juventude culmina ali na conversão ao cristianismo quando Santo Agostinho tinha 31 anos de idade e que continua até a morte da sua mãe, Mônica. Inclusive, sua mãe, ela se tornou santa depois, sabia? Muito interessante, eu não sabia desse ponto. Mas é bem perceptível aqui que o Santo Agostinho, ele fez uma homenagem à sua mãe com essas confissões, uma espécie de tributo, porque além dela ocupar uma parte central aqui da narrativa da sua autobiografia, dominando boa parte da narrativa, a autobiografia termina exatamente ali na morte de sua mãe. Ele deixa de narrar os acontecimentos de uma década, digamos assim, que foi da morte da sua mãe até o seu bispado. Até porque quando ele escreveu Confissões, Santo Agostinho ele já era um sacerdote, né? Ele já era o bispo de Hipona. Mas esse livro não vai chegar até lá, como ele se tornou, enfim. Já os últimos 4 livros aqui dessa história, em vez de serem autobiográficos, eles são reflexões teológicas e pode parecer até a princípio um pouco desconexos, né, com os primeiros capítulos
capítulos por causa da biografia, né? Mas enfim. Mas como eu disse pra vocês anteriormente, né, a parte biográfica foi a parte que eu mais gostei do livro. Foi a que mais funcionou pra mim. Mas uma coisa precisa ser dita, né? O texto ele é escrito de uma forma muito bonita sobre um pecador confesso. Mesmo que ao longo das 300 páginas aqui dessa história, eu já tenha entendido que o Santo Agostinho era o grande pecador e a coisa toda tenha ficado um pouco repetitiva. Não tira o fato de que tem partes belíssimas nessa história. E não só isso, né? O Santo Agostinho ele é considerado uma das figuras mais importantes do desenvolvimento do cristianismo ocidental, do cristianismo que nós temos hoje. Olha a importância desse autor, né? Mas eu levei bastante tempo para ler este livro aqui. Acho que mais de 3 meses. E não é uma leitura linear. E eu posso até dizer que é quase impossível de ler essa história em uma sentada só. Porque essa autobiografia também é uma carta de Agostinho para o próprio Deus, o cara lá de cima. Aqui é onde ele se confessa, é onde ele conversa com Deus, onde ele revela suas fraquezas, os seus erros, né, o que cometeu, tanto para com Deus como para os homens. Então, é uma história repleta sobre a sua percepção sobre o seu pecado, sobre as suas palavras, sobre suas ações, principalmente na parte autobiográfica. E é nesse lugar que a coisa toda fica muito católica pra mim. Eu conversei bastante com o Duílio quando eu tava lendo essa história e as coisas que eu falava, né, pra ele sobre o livro, ele falava, nossa, isso é muito católico. O Duílio foi uma criança educada no catolicismo, então ele reconheceu aqui esses pontos. Foi engraçado, porque eu não tenho referência nenhuma católica. Então, eu não sei se eu consigo exprimir, né, o sentimento do catolicismo aqui, de modo geral, neste livro. Acho que você precisa ser da religião para entender e compreender melhor, sentir melhor, não sei. E esse livro também é uma espécie de oração, né? É quase como se eu estivesse lendo um devocional. Né, nas palavras evangélicas, né? E é como se toda vez que eu lesse, né, um desses pequenos textos que compõem, né, o capítulo, eu tivesse fazendo o meu devocional do dia. É bem essa proposta. Não acho que faria muito sucesso, né, no mundo que nós conhecemos hoje, que tem Café como Deus Pai como um dos maiores best-sellers das livrarias por aí, né? Mas é isso, né? A maioria dos pensamentos aqui, eles são escritos com frases longas e sem muito respiro nesses pequenos textos. Mas vamos voltar ao fato de que esse livro aqui foi escrito pretensamente para Deus, né? E não a nós, leitores. A ideia aqui é fazer como se os textos fossem orações. Mas embora fosse essa a pretensão, né, a vontade de Santo Agostinho, como se fosse um livro estritamente para o divino, ele escreveu para pessoas, né? Estamos lendo até hoje, inclusive. Então, toda essa parte me pareceu um pouquinho desonesta e artificial. Eu sei que são coisas fortes, mas se você ler esse livro aqui, acho que você vai entender porque eu tive essa impressão. E foi uma das coisas que mais me incomodaram na leitura, tá? Tipo assim, porque ele tem um tom extremamente moralizante sobre suas qualidades e sobre os seus defeitos. E a sensação que eu tive aqui foi apenas de ceticismo, tá? Não consegui ver isso de uma forma tão piedosa, não tenho isso dentro do meu coração. Outro aspecto interessantíssimo desse livro é que ele oferece uma visão privilegiada, tá? Da mentalidade da filosofia platônica ali do mundo helenístico e a influência que isso teve e tem até hoje no cristianismo moderno. Gente, é realmente bem legal. E essa visão de mundo, basicamente, era glorificar o não corpóreo, né? O espiritual e menosprezar o mundo físico e o corpo. Essa parte me impressiona bastante, tá? Porque eu pra ser sincera, eu gosto muito de Platão. Eu acho a pira dele maravilhosa. E eu acho que aqui fica bem clara a minha condição de cristã protestante, né? Por eu gostar tanto de Platão. Enfim, fica aí a reflexão. Mas se você assistiu ao vídeo de Nietzsche, né? Do Crepúsculo dos Ídolos, que eu fiz aqui no canal no ano passado, acho? No ano passado. Você sabe o que Nietzsche acha sobre o mundo platônico. E spoiler, ele é um crítico voraz ao platonismo. O link vai estar na descrição, caso você queira assistir depois, mas enfim. Mas vemos aqui, né, em Santo Agostinho, uma glorificação do asceticismo, né, que expressaria em coisas como o modo de vida religioso baseado na renúncia das atividades mundanas
para a dedicação total à espiritualidade, seja a clausura, seja a viver em monastérios. Ele acha isso aqui o hype. Aqui também, na parte biográfica, a gente vai ver o Agostinho expondo, né, como que era a sua vida na juventude. Eu achei interessantíssimo, porque ele se entregou a uma vida sexual bem ativa. Aos 17 anos, inclusive, ele teve um relacionamento com uma mulher de uma classe social mais baixa, cujo nome ele nunca revela, e com quem ele viveu cerca de 13 anos, né? Boa parte ali da sua vida pré-monastério. Inclusive, essa mulher, né, que ele viveu, deu um filho a ele, né, o Deodato, e que infelizmente morreu ali no final da sua adolescência. Mas no ano anterior à sua conversão, ele abandona essa mulher para ficar noivo de uma outra mulher, né, de sua classe social, né, uma classe social mais alta, porque ela simplesmente ofereceram um dote, embora esse casamento nunca tenha se concretizado, porque ele vai entrar para o sacerdócio. Só que uma coisa interessante, o Agostinho ele manteve a custódia, né, do filho. E não deixa claro, assim, se era vontade da mãe ou não, enfim. Ele admite que a união com essa mulher não era baseado em amor, pelo menos da parte dele. Eu achei, ai, gente, momentos que a gente lê isso e fica um pouco constrangida, tá? E ele diz, né, pra passar um pano a si próprio, que ele não era cristão na época. Só que será que ele mudaria a mentalidade, enfim. Mas o tratamento que ele dispensa aqui textualmente para essa mulher me impressionou e me chocou bastante, porque é um pouco desprezível e frio, sabe? Meio distante. Mas eu ainda acho que é aqui a atmosfera católica do livro que deixa essa coisa assim. Não sei. Mas, gente, nem tudo é tristeza, né? As partes boas desse livro, elas são transcendentais. Eu vou ler uma parte aqui que ela tá bem no começo do livro e eu já me senti completamente fisgada pela história. Olha só. O homem quer te louvar, este fragmento qualquer de tua criação. Tu o incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Nossa, é de uma beleza realmente na escrita dele que não tenho o que dizer. Mas tem outras partes aqui da história que são arrastadas, são enfadonhas. Há trechos, né, como esse que eu acabei de ler pra vocês, que eu vou retornar durante a minha vida, mas outros que são totalmente esquecíveis. Mas eu posso entender porque que este livro aqui, ele é considerado uma obra-prima por tantas pessoas, né, até hoje. E os últimos capítulos, né, como eu disse, são os 9 primeiros para autobiografia, o restante ele vai meio que reinterpretar Gênesis. E curioso, né, a escolha desse livro em específico da Bíblia, porque é um livro que sempre foi controverso, aparentemente, né? E ele tem interpretações, assim, meio disruptivas para sua época, é bem impressionante, porém eu achei uma das partes mais chatas da história. Nesses últimos capítulos, ele vai argumentar sobre a escolha humana, né? O pecado de Adão, ou o pecado original, que trouxe a mortalidade, né? O desejo sexual à raça humana. E que foi Adão que privou, né, a humanidade da liberdade de não escolher, né, o pecado. E é engraçado que na comunidade cristã que eu faço parte hoje, a gente teve uma apostila de discipulado justamente falando sobre esse tema, né? Sobre a queda do homem. Recorrente o tema, né? E até hoje tão debatido, gente. Enfim, não quero entrar na epistemologia da coisa cristã aqui, mesmo que seja um tema que me interesse muito, inclusive a literalidade que esses textos são interpretados hoje em dia, né? Tristemente, diga-se de passagem. Mas Agostinho aqui, ele meio que filosofa sobre algumas questões dessas passagens que são interessantes, tá? E estudadas até hoje, eu já disse isso, né? E o capítulo 10 desse livro é um dos mais famosos, tá? De todos os tempos aqui da teologia agostiniana, que é uma avaliação do que é a memória, a importância de suas próprias memórias, é um desencadeamento infinito de ideias. E foi um martírio para mim ler. É o maior capítulo do livro. Inclusive foi um martírio porque eu não sou uma leitora ávida de filosofia. Para mim ainda é muito difícil o pensamento lógico aqui. Tenho a tendência a achar que livros de filosofia são mais fáceis para pessoas de exatas lerem do que
pessoas de humanas. Eu acho que precisa de muito pensamento lógico, que às vezes nos falta. Autocrítica, né? Pelo menos pra mim. As generalizações, né, Brasil? Mas enfim. Enfim, ele também vai avaliar aqui o tempo, e é uma piração, gente, que eu não sei se eu entendi, pra ser sincera, tá? Vamos dizer que eu só não gostei, porque talvez eu não tenha entendido. Eu preciso ser sincera, tá? E eu li, e assim, é muito louco, porque eu tava lá focada, lendo o livro, e minha mente divagava. E aí eu tinha que voltar a reler, porque são frases longas, são frases cansativas, e aí ele ainda tá formulando o seu pensamento, e não sei, gente, não funcionou. Foi difícil. Talvez eu volte no futuro mais madura, com mais repertório intelectual pra conseguir ler esse livro aqui com mais paciência. Talvez me faltou isso, talvez você tenha. Mas é isso, Brasil. Essas foram minhas considerações sobre Confissões de Santo Agostinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Foram apenas pitacos, né, Brasil? Eu não tenho a pretensão de dar uma videoaula aqui. Tem gente que faz aí muito melhor que eu na internet. Faz também uma apresentação desse livro muito mais descritiva. Não achei necessário para o que eu gostei desse livro. Então é isso, são minhas opiniões, minhas sinceras opiniões. Espero que vocês tenham gostado, não me cancelem. E é isso, conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!